Partida horrorosa ontem que a gente viu contra o Bragantino. Irmão, não dá pra passar pano, cara. Se a gente quer ver o Palmeiras campeão esse ano e salvar o ano, a gente não pode tolerar aquele tipo de atuação. O Palmeiras teve uma semana pra descansar, treinar e fazer um bom jogo. E não foi nada disso que a gente viu, cara. Separei o vídeo aqui do Facincani, onde ele detalha bem os pontos negativos da partida de ontem e o que o Palmeiras precisa fazer para melhorar. A gente vai ver o vídeo, reagir junto e fazer a nossa análise baseado na análise dele, beleza? Bora ver aqui. E o Palmeiras, depois de uma semana de treinamento, de uma partida muito boa, aliás, de uma sequência de bons jogos que o Palmeiras vinha fazendo na competição, de 6 vitórias consecutivas, o Palmeiras teve uma quebra dessa rotina, uma atuação em Bragança que foi irreconhecível. Aliás, foi deplorável a atuação do Palmeiras. Isso para dizer o mínimo. Que quer brigar por um título brasileiro. Não aconteceu absolutamente nada no jogo de positivo. O Palmeiras teve 3 chances ao longo de muito mais do que 100 minutos decorridos de partida, né? Porque se contar os acréscimos do primeiro tempo, mais 13 minutos de acréscimo no segundo tempo, o Palmeiras teve praticamente 3 chances claras de gol. 2 delas com jogadores que são inoperantes para resolver uma partida, para decidir um jogo, quando se justamente necessita da participação de um atacante decisivo. Não é atacante que faz gol em momento em que, sabe, o jogo tá ali já praticamente resolvido, ou então algum desespero de um time que tá perdendo, aquele gol do 2-1, aquele gol de 2-2, mas que não vai alterar o dólar. Não, nada disso, né? Quando as bolas caem em pés de Flaco Lopes, de Rony e companhia limitada, quando um jogo tá 0-0 para mudar um panorama de partida, aí nada acontece. E que foi o que aconteceu justamente na cabeçada do argentino no primeiro tempo. É o que eu venho dizendo aqui, cara. Apesar do Flaco Lopes ser o artilheiro do Palmeiras, é o cara que mais faz gol, ele perde muito gol, cara. Ele perde muitas chances claras de gol, cara. E o Palmeiras, sabe, para um time ser campeão não pode perder gol do jeito que o Palmeiras perde, cara. Para começar, a gente já começa por aí. Não pode um time que quer ser campeão perder tantos gols assim como os nossos atacantes e centroavantes perdem. Bora lá. Cara a cara com o goleiro, de novo, aos moldes daquela que o Palmeiras teve de chance contra o próprio Botafogo, só que no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, em que, de novo, né, o tal do Flaco Lopes cara a cara com o goleiro 0-0, num gol para mudar o que seria o desenho, o rumo daquela situação, acabou isolando a bola da mesma forma que ele fez em Bragança. E a especialidade dele, que é cabeceio, mesmo assim ele consegue errar alguns gols, cara. Uma jogada pelo Estevão pela direita, e aí ele olha, culpa o gramado, diz que a bola quicou, um monte de coisa, nada disso. Deu uma canelada na bola e jogou a bola por cima. E a terceira última chance, nos pés do Dudu, numa grande defesa do goleiro Cleiton, que é bem limitado por sinal, mas que em algumas partidas, especificamente, né, a gente brincava que contra Flamengo e Palmeiras o cara volta, né, a se transformar num super goleiro. Fez uma defesa no final do jogo que salvou o que poderia ser uma derrota da equipe de Bragança Paulista, que também não teve chances claríssimas no jogo, não. Teve uma no final. E detalhe, se o Dudu faz aquele gol, cara, eu ia comemorar demais, porque esse é o primeiro gol dele depois da volta da lesão. Eu ia ficar louco. Eu cheguei a gritar na hora do lance, mas quando é contra o Palmeiras, os caras querem fazer milagre, né, mano? Final da partida só, um lance cara a cara. O Mosqueira também fez um grande jogo pelo lado esquerdo, anulando, né, as possibilidades do Giai, que dessa vez fez uma partida muito ruim. Amarelado acabou sendo substituído para a entrada do Marcos Rocha no segundo tempo, que também não alterou em nada o dólar do Palmeiras, mas pior ainda, as próprias decisões do Abel, que manteve o Flaco Lopes até praticamente todo a partida decorrida, que entra com o Rony, que demorou para colocar o Dudu, o próprio Estevão. No final do jogo ele tira o Caio Paulista a troco do quê? Para colocar o tal do Vanderlan, que não muda nada. E o Rômulo, que é um jogador que o torcedor pede. Cara, a respeito desse Vanderlan, cara, eu não sei se vocês lembram. Esse cara, quando ele começou a jogar pelo Palmeiras no time profissional, que ele veio da base, eu falei, mano, esse cara vai ser o melhor lateral do Brasil, disparado. Como o Vanderlan caiu o seu rendimento, cara. O que aconteceu com o Vanderlan? Mano, o cara funcionava muito bem na parte ofensiva, dava segurança também na parte defensiva. Nos últimos jogos, depois que o Piquerez saiu, cara, ele não consegue desempenhar um bom futebol em nenhuma partida, totalmente inseguro em tudo.
Nem as arrancadas dele pelo lado esquerdo em velocidade para poder dar um contra-ataque, ele não consegue fazer mais. É inacreditável como o futebol do Vanderlan caiu, irmão. De que todo mundo esperava que pudesse se criar no Palmeiras, cada vez menos tem oportunidade. Aliás, eu dou até uma sugestão pro próprio Rômulo e pro staff dele. Peçam a rescisão de contrato com o Palmeiras. Vai ser bom pra vocês. Pois é, cara. Tenho certeza que vai ter gente que vai dar oportunidade para que vocês joguem melhor em algum outro lugar e mostrem pro técnico do Palmeiras que vocês têm muito mais capacidade de ser aproveitados do que num time em que tá todo mundo vendo que quando ele entra pode acrescentar alguma coisa e ele segue fazendo figuração ali no banco de reservas. Como também outros garotos que acabaram de ser campeões sub-20 e que estão inscritos no Campeonato Brasileiro, como o Luigi. Se você não sabe, o Fabinho, sabe o Fabinho, o volante, pediu pra sair do Palmeiras, tá? Ele pediu. Ele não quer continuar no Palmeiras. Por quê? Porque não tem oportunidade, cara. Vai embora lá. Como o Thales, que já podia ser aproveitado pelo Palmeiras, ou então o volante Patrick, enfim, você tem uma série de outros jogadores, melhores opções do que Gabriel Menino, que vai lá, tava machucado, aí volta de lesão, já entra no time, o Rômulo continua escalando o Everest, dá pra entender. O próprio Marcos Rocha tava machucado, volta, já entra Marcos na equipe de Rocha. novo. Então são uma série de situações que são inexplicáveis e que se somam também, claro, à atuação deplorável, repito, de jogadores importantes hoje, que vinham muito bem. Rafael Veiga não pegou na bola, Felipe Anderson de novo, um jogo bem abaixo este em Bragança Paulista. O Maurício até que teve uma tentativa de oportunidade, foi o melhor. Não, o Maurício tá fazendo um jogo bom. Não vou nem discordo. falar do centroavante, porque esse aí é chovendo molhado em relação à inoperância. Meio campo do Palmeiras, pouquíssimo ativo com o Aníbal Moreno, hoje muito burocrático, tocando bolas pra trás, apenas de lado, aquele futebol caranguejo que não serve pra nada. E ao lado dele, o jogador... Não, mas eu já discordo. A função do Aníbal Moreno é auxiliar na defesa. E o Palmeiras está muito bem na parte defensiva, certo? Ele não tem obrigação nenhuma de fazer jogadas, cara. Ele tem a saída de bola, manter a segurança na parte defensiva. Essa parte eu discordo do Facincani. Ele tem a função dele é dar segurança para os zagueiros, certo? E distribuir o jogo. E ele faz isso muito bem, cara. Quem tem que armar a jogada é o Rafael Veiga, certo? É o cara que veio da Lazio ali, pô. Como é que é o nome do cara? Esqueci, meu irmão. Não é função do Aníbal Moreno desenvolver jogada pra deixar atacante, centroavante na cara. Isso aí já é papel dos pontas, papel do meio de campo e não do volante, cara. Essa parte eu discordo plenamente do Facincani, mas bora lá. O mais super valorizado nos últimos tempos no Palmeiras, o tal do Richard Rios, que pra muita gente é o novo Fernando Redondo, Richard Rios também. Eu enxergo de onde, que só... É exatamente isso que eu tô querendo dizer pra vocês. O Aníbal Moreno, ele toma conta da parte defensiva, ele tá ali pra proteger a zaga. Quem tem que desenvolver jogadas ali é o volante mais pra frente, que é o Richard Rios, que é mais móvel, junto com o Rafael Veiga. E é coisas que a gente tá vendo pouco acontecer. Tanto que quando o Estevão é titular absoluto do Palmeiras, a gente vê totalmente um Palmeiras diferente. Porque além dele ser um ponta, ele arma muita jogada. Muita jogada. Sem o Estevão como titular, a gente tem essas deficiências aí, mas bora lá. Joga na seleção colombiana, quando veste a camisa do Palmeiras, é um futebol que não arma, que não desarma, que não chuta gol, que não cria, mas tem gente achando que é a grande solução dos problemas. Pois é, cara, é o seguinte, irmão. O Palmeiras teve uma semana pra treinar, certo? Concorda comigo? Uma semana pra treinar? Enquanto os outros times estavam aí disputando Copa do Brasil, Libertadores e os escambau aí. O Palmeiras teve uma semana pra treinar. O que aconteceu com esse time que não conseguiu jogar ontem, irmão? Meu amigo, a gente jogou contra o Bragantino. Certo que é na casa deles, mas o Bragantino tá lutando pra rebaixar. Tá ali brigando pra não cair pra segunda divisão. É inaceitável passar pano pra esse jogo de ontem, irmão. É inaceitável. O que vai salvar o Palmeiras no ano e deixar a gente com um pouco mais de dignidade pelos investimentos que foi feito no ano, pelo elenco que a gente tem, é no mínimo ganhar esse campeonato brasileiro. No mínimo competir. O Palmeiras vem numa sequência muito boa, cara, ganhando, convencendo, jogando bem, jogando bonito.
ontem um jogo preguiçoso, cara. E isso não, a gente não pode aceitar, cara. Porque se a gente aceitar, vai acontecer isso em outros jogos, que é 3 pontos que deveriam ser garantidos. A gente não vai ter esses 3 pontos e a gente vai deixar o Campeonato Brasileiro escapar pelas mãos. Certo? Não tô criticando o Abel, mas tem situações e tem jogos e tem momentos, irmão, que a gente não pode passar pano, cara. Não pode passar pano. Esse é o meu ponto de vista e é o que eu imagino de futebol. Certo? Apoiar na hora que tem que apoiar e fazer as críticas na hora de que tem que ser feito as críticas, cara. E nada mais justo fazer uma crítica nesse jogo de ontem contra o Bragantino. Que a gente deveria sim ter saído com os 3 pontos, deveria sim ter feito um jogo melhor, deveria sim ter sido mais efetivo, coisa que a gente não fez. A parte defensiva tá ok, não tem do que reclamar. Agora, a nossa parte ofensiva, irmão, sem o Estevão, a gente deixa muito a desejar. E isso não pode acontecer. Se o Palmeiras quer ser campeão, se o Palmeiras quer ser um time diferente, a gente não pode cometer esses vacilos, cara. Não pode, cara, não pode. E se você aceita isso, passa pano pra isso, você é conivente e não torce para o Palmeiras do jeito certo, beleza? Deixa um like, comente a sua opinião, se inscreva no canal, sigam a página, um abraço, avante palestra e até mais.